Amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Bom, mamães, continuando aí com a retrospectiva, relembrando alguns vídeos, vamos falar um pouco eu já falei um pouco, né, do que antes, né, do nascimento, né, na gravidez, algumas dicas de enxoval e agora vamos e aí? A hora de sair da maternidade. E aí, bebê nasceu. O que acontece? Algumas curiosidades que não são faladas, que algumas mamães esquecem. Eu vou aqui relembrar para vocês algumas dicas de amamentação, de puerpério, enfim, saindo da maternidade. O que espera? Pelo menos comigo, eu vou passar aqui para vocês como é que foi a saída da maternidade e segue aí algumas dicas. Roda o vídeo. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir mais informações para mais mamães. Mamães, como vocês podem ver, hoje eu tô com um cenário diferente. A gente tá numa praia, uma das primeiras viagens com o Miguel. Provavelmente será um futuro vídeo com dicas. Por enquanto ainda não, porque está sendo uma aventura, mamães. Então eu estou aprendendo tudo para logo mais fazer um vídeo com as dicas, mas eu acho que eu preciso viajar mais. Bom, mamães, hoje eu vou falar um pouco sobre a saída da maternidade. Porque assim, sair com o bebê pra praia ou sair com o bebê da maternidade pra casa é sempre uma aventura. Então, mamães, deixa eu explicar um pouco como é que foi sair da maternidade. Eu confesso que eu não queria sair da maternidade. Eu amei a maternidade. Eu falei, ai gente, aqui eu tenho enfermeiros, aqui eu tô conseguindo ser mãe. Como é que vai ser eu chegando em casa? Então assim, uma coisa que eu sempre falo, é muito bom tanto pra mamãe, tanto pro papai, tanto pro bebê, fazer uma saída da maternidade muito linda, porque é um momento muito especial. A saída daquele momento, você ir pra casa, você receber seu filho, é um momento muito especial. Então, vou passar um pouquinho o passo a passo para vocês em questão da saída da maternidade. Primeira coisa, é muito bom equipar já o carro antes. Então, ter a cadeirinha de bebê, instalar a cadeirinha de bebê, olhar as instruções direitinho, testar, lógico, né, não o bebê, mas olhar se tá o cinto direitinho, se tá fechando, tá abrindo bonitinho. É bom colocar também algo para cobrir o sol, para não... uma tela protetora na lateral, porque o bebê, ele pode olhar para o lado, ele não enxerga muito bem, para não ficar muito sensível. Então, é muito bom ter uma tela escura para cobrir, é interessante. E é importante você ter ajuda. No caso, vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito independente, eu falava assim, ó, quando eu chegar em casa eu quero estar sozinha, não quero ninguém, até para eu me achar como mãe, e o meu marido como pai. Mas quando a gente chegou em casa, a gente precisou sim de uma ajuda, de um help. Uma porque eu precisava mandar um e-mail pro pessoal do meu trabalho solicitando a licença maternidade e tudo mais, assim, eu tinha solicitado antes, mas para ter uma extensão eu precisava já enviar algumas informações por e-mail, coisa rápida. Então, ali eu já precisei de uma certa ajuda. E meu marido precisou sair para comprar leite. Lembra que eu sempre comento com vocês que, inclusive no vídeo anterior do aleitamento, eu tive pouco leite, então eu precisei a completar com fórmula. Meu marido precisou sair para comprar leite e, inclusive, eu precisei, tipo, eu me sentia insegura, assim, né? E aí seria bom ter alguém. Mas assim, eu só tive, eu pedi ajuda só nesse momento e depois eu pedi que me deixassem um pouco só, porque o momento do puerpério a gente tem que se achar, a gente tá muito sensível. Então assim, eu tive ajuda ali, eu pedi naquele momento e depois eu pedi para ficar sozinha. Por quê? Eu queria aprender a dar o banho junto com meu marido e meu filho, isso não me arrependo. Eu escolhi o horário do banho do meu filho. E outra dica, mamães,
quem escolhe o banho do filho de vocês é vocês mesmos. O banho é muito do instinto da mãe. Então vou falar assim, meu filho, quando ele chegou em casa, eu já sabia que ele, com banho, ele desmaiava, ele dormia muito depois do banho. Então o ideal era ele dar banho nele à noite. Algumas pessoas falam, dar banho à noite é ruim por causa do frio. A gente compra aquecedor, tem outros meios, mas assim, a criança é bom até a criança não sabe ainda dia e noite, então assim, eu dava banho à noite sim, e aí ele dormia muito depois da noite. E isso já é bom observar na maternidade, tá? Então, tá aí uma dica, o banho, depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente se achou no banho, porque no começo não foi muito fácil, aos poucos a gente foi personalizando o banho. Podem me falar, mima muito o filho, né? Mima mesmo. Fui personalizando aos poucos o banho e hoje ele adora tomar banho. No começo é tudo diferente, tanto pra mamãe, tanto pro papai, pro filho, né? O banho, então, você chegando em casa, você meio que já vai saber do seu filho, você sente o que né? Se você acha que o banho deixa ele mais agitado, dá um banho mais cedo. Se você acha que deixa o banho mais descansado, mais relaxado, dá mais tarde para ele dormir mais à noite. Outro porém também, no dia seguinte da maternidade, tem a pediatra. Então é importante, mamães, antes de vocês irem para a maternidade, já deixar tudo preparado, uma bolsinha para a pediatra, tá? Eu tava muito assim, meio dolorida, um pouco dolorida, tava meio assim desnorteada ainda, então tava indo pra pediatra com uma mala, tava indo praticamente sem mala. Aí a minha irmã me alertou, ela, cadê? Você precisa ter a mala. Então assim, eu fiquei sozinha, mas em alguns momentos a família vinha até pra ver o Miguel e tudo, e nesses momentos que foram, eu fui escutando algumas dicas. Em um desses momentos, quando eu tava saindo pra pediatra, minha irmã me falou, leva a mala. Aí eu fui colocando o que tinha na mala, mas é bom antes separar uma malinha já para a pediatra. O que é importante ter numa mala de passeio? Fralda, importantíssimo, até porque a primeira consulta no pediatra, ela pede para tirar a fralda, para trocar a fralda, para ver o pentinho, né, para ver tudo. Então, ela pede para tirar tudo, porque ele vai avaliar o corpinho todo dele. Então, é importante ter fralda, ter o item, né, de hipoglós, lenço umedecido, esses itens. É importante ter uma roupa para mamãe a mais, porque se for o caso dele fazer cocô no meio do caminho, ou gorfar, quando é muito pitiquinho, nem sempre isso acontece conforme vai crescendo, mas é bom deixar esse padrão, tá? A bolsinha. Inclusive eu usei aqueles saquinhos da maternidade, aos poucos eu comecei a colocar a roupinha extra do Miguel em um saquinho, uma roupinha extra pra mim. Na verdade, pro Miguel eu coloco logo umas 3 roupas extra, porque ele sempre suja um pouquinho e eu vou trocando, pra ele ficar sempre limpinho. Chupeta, no caso ele chupa chupeta, eu deixo a mais também, no porta-chupeta. Também é importante colocar a certidão de nascimento dele, fazer uma xerox autenticada e já deixar na bolsinha. Deus me livre se acontecer dele ficar doentinho, não sei o que, sentir necessidade de ir para o hospital, você já vai e já tem o documento dele, então é importante deixar na bolsa também. Outro item muito importante que precisa ter é a mamadeira, se for o caso assim, ele mamava no peito e mais mamadeira. Então é bom deixar uma garrafinha térmica, uma aguinha, né, para poder fazer a mamadeira rápido. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu tava indo pra pediatra e tava no elevador e o elevador deu uma travada. Eu falei, eita, eu vou ficar presa no elevador com o Miguel aqui. Ainda bem que tem mamadeira. Gente, infelizmente algumas coisas podem acontecer e mãe tem que pensar em tudo. Então, é importante levar mamadeira, pensar tudo que tem em casa com quantidades menores para colocar na bolsa. É bom às vezes assim, depois que for maiorzinho, deixar um brinquedinho quando ele começar a interagir. Mas assim, quando é pitiquinho, bem assim, saiu da maternidade, você já deixa, antes de ir para a maternidade, já deixa a bolsinha da maternidade e uma outra bolsinha da pediatra. Para no dia seguinte da maternidade, você já está pronta. Então, a bolsinha para ir para a pediatra
É simples, é a bolsa de passeio. Que precisa ter a fralda, o lenço umedecido e o hipoglós. Roupinha extra para mãe, roupinha extra para o bebê. Mamadeira que precisa comer se acontecer alguma coisa. Gente, e o documento dele. É bom também ter os remedinhos, no caso se questão de cólica, mas aí como vocês estão indo para pediatra, na hora do retorno, na hora que a pediatra falar assim, precisa de cólica e calme, precisa de tudo, na hora que estiver retornando da pediatra, já passa na farmácia e compra tudo e já deixa também na malinha. Porque se em algum momento você vai para casa da avó e tudo, tem tudo na malinha. A primeira semana, mães, eu assim, é uma mudança, é muito gostoso. Então assim, mas assim, é muito diferente. Então, no meu caso que eu fiz cesárea, eu senti um pouquinho mais de dor na primeira semana, eu tava me recuperando. Então, é muito importante que você puder, mamãe, gravidinhas, adiantar para te poupar mais nesse início, é muito importante. Se você tiver 2 malinhas, deixa lá, uma para maternidade e a outra para ir para pediatra, por conta disso, para você não precisar ficar se agachando, para te poupar mesmo. Aceitem ajuda. Sim, é muito importante aceitar ajuda. Que nem eu falei pra vocês, eu sempre fui muito independente, sempre gostei de fazer as coisas super sozinha. E nesse momento, inclusive eu falei assim pra minha mãe, que assim, a gente é super grude. Falei, mãe, me deixa aqui uns 3 dias sozinha pra saber qual é que é. E eu precisei dar uns... Ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Precisei chamar ela antes disso. E ela me ajudou. Aceitei a ajuda, né? É gostoso. Vocês têm que aceitar ajuda, mas também se posicionar, né? Quem é a mãe? Não é que seja nova mãe. A mãe sabe o que é certo e o que é errado pro filho. É a mãe que sabe. A ajuda, normalmente você vai precisar muito por questão de comidinha, que pode te ajudar em questão da casa, para poder te ajudar a ter mais conforto para poder cuidar do seu filho. Amigas, mamães, amigos, mamães, papais, maridos, todos, vovós, gente, cuidem muito da mamãe, porque a mamãe precisa ficar muito bem para cuidar do neném. Então, evitem qualquer comentário torto, evitem qualquer crítica. Ali é uma nova mãe, nasceu um neném dela, cresceu uma vida, né? Nasceu um bebê lindo assim dentro dela, nasceu, saiu e o corpo da mamãe está voltando tudo, né? Tá aquela descarga hormonal muito forte, a gente fica muito sensível. E eu fiquei assim demais. O puerpério eu fiquei, gente, como eu fiquei sensível, eu chorava muito. Não de tristeza, de jeito nenhum. Ai meu Deus, se meu filho um dia assiste esse vídeo. Não foi de tristeza, de forma nenhuma. Eu estava muito feliz por ser mãe, mas eu estava muito sensível. Eu tive muito medo de errar, de não ser uma boa mãe. Então eu queria super proteger meu filho. Às vezes eu ficava com insegurança. É uma mistura de emoções. A gente quer todo o melhor para o nosso filho. A gente quer, sem palavras, gente. Ser mãe é incrível, é maravilhoso. Quando a gente vê aquele rostinho, a gente fica, meu Deus, que coisinha mais fofa. E a gente fica ao mesmo tempo querendo proteger ele de tudo. E a gente começa a ficar com medo de várias coisas. Então assim, não tô assustando vocês, gravidinhas, mas não é para esse comentário não é para as gravidinhas, esse comentário é para as pessoas que estão próximas das gravidinhas. Cuidem das mamães. As mamães têm que ter onde ter um colinho. Sim, as mamães precisam de colinho, precisa de uma palavra amiga, precisa de boas energias, precisa levantar o astral, não precisa receber crítica, é desnecessário. Então assim, você é amiga de uma mamãe, abrace essa mamãe, e não pela mamãe e pelo filhinho, pela mamãe e pelo filhinho, porque assim, se você é apaixonado pelo filhinho dessa mamãe, a mamãe precisa estar, a mamãe é o mundo desse filhinho, então ela precisa estar bem para esse filhinho.
Ai, mamães, é isso. Hoje eu tô super feliz, né? Tô viajando, tô vivendo uma aventura com meu bebê. Inclusive, tô muito gostoso, mas assim, por exemplo, agora ele tá com o papai e com a vovó dormindo no quarto, porque assim, tá esse solão e fala, tá dormindo no quarto? Sim, eu tô evitando ele pegar esse solão e assim, lá vai os medos, né, gente? Mas a gente mais passa, os medos vão diminuindo, a gente aos poucos vai aprendendo e vai dando certo. Mamães, fiquem confiantes que o instinto de mãe é único, dá tudo certo. Dá tudo certo sim, confie, dá tudo certo, a mãe sabe o que faz, pode ser novas mamães, mãe de primeira viagem, mãe sabe o que faz. Sou mãe de primeira viagem e toda a minha super proteção tá fazendo bem pro meu filho e estamos aí juntos vivendo essa aventura muito gostosa juntos. Bom, mães, um lindo final de semana, que seja um dia muito iluminado para vocês e logo mais vou ter mais dicas. Vou falar, inclusive, depois eu vou comentar um pouco do puerpério, que é esse momento de mudanças, né? Eu falei bastante hoje, desculpa aí. Eu me empolguei porque o puerpério é um momento assim bem sensível, eu não quero assustar as mamães, então eu só quero que as mamães sejam protegidas e recebem bastante colo e ficam confiantes, porque a intuição de mãe é muito boa. Ai, mamães, é isso. Um super beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero que vocês gostem aí dos vídeos. O que vocês quiserem, podem mandar mensagem pra mim. Vocês podem participar dos vídeos. Se vocês sabem de alguma dica e queira compartilhar, manda mensagem no Instagram, amiga_mamãe, eu respondo. E vamos participar aí do vídeo. Se vocês quiserem, Pri, eu quero participar, eu tenho várias dicas pra dar. Eu sou mãe de um bebê, de 2 bebês, e essa dica me ajudou muito, dá pra ajudar outras mamães, sem problema, bora participar. Esse canal, Amiga Mamãe, é pra ajudar todas as mamães. Bom, mamães, é isso. Me mandem mensagem, vamos compartilhar as dicas e espero que a gente consiga unir forças cada vez mais. Um super beijo, mamães. A saída da maternidade, a gente fica com um pouco de medo, né? Chegar em casa. E uma das coisas que eu me arrependi, que eu sempre falei, não vou chegar, quero criar uma rotina, eu, meu marido e meu filho. E me arrependi de ter ficado sozinha. Eu acho que se eu tivesse me planejado melhor com a minha mãe, dela ter ficado esperando a gente em casa, eu acho que teria sido mais válido. Porque de qualquer forma a gente sempre precisava recorrer e sinceramente, pra mim, como eu e minha mãe, a gente é super amigas, eu acho que eu senti mais isso. E logo eu falei, mãe, eu preciso da sua ajuda. Então, assim, é um momento que sim, né, a gente precisa de ajuda. Não é um momento da gente falar assim, somos independentes, tudo que a gente precisa de um colinho. Por mais que o marido seja legal, que seja apaixonado, que seja um bom pai, é difícil, é novo pra ele também. Então, é válido os dois terem a mente aberta de precisamos de ajuda, precisamos de um colo, precisamos de um help. Sim, é um momento que se você tem uma rede de apoio, usa nesse momento, principalmente quando sai da maternidade. Bom, mas algo que também é muito falado, o puerpério. Eu fiz um vídeo logo no comecinho do canal com a Paty Pera, falando um pouco sobre o puerpério. Eu achei interessante falar com uma profissional, porque eu confesso que eu acho que o mais difícil pra mim não foi na gravidez, fiquei sim sensível, ainda mais dos ocorridos que aconteceu durante a minha gravidez, mas o puerpério foi... o puerpério, além dos hormônios, a gente tem aquele medo de tentar ser uma boa mãe, então assim, é tudo novo, muita coisa vem na nossa mente, então assim, a gente precisa de ajuda, a gente tenta, por mais que a gente queira, a gente não consegue, então assim, o puerpério, pra mim eu achei no começo eu ficava muito chorona, se falasse qualquer coisa atravessada pra mim eu chorava mesmo, então assim, todo mundo, né, quando nasce o neném tá todo mundo meio que a flor da pele, tá todo mundo
super envolvidos, os avós estão emocionados, e a mãe fica no meio dessa turbulência de emoções além dela, né? Então, assim, o puerpério é um momento muito delicado, eu acho super válido. Quem está perto de uma mamãe, acolher essa mamãe, menos é mais nesse momento. Então, assim, se você tem uma mamãe, um bebê novo, tudo novo na sua família, por mais que você esteja entusiasmado com a chegada do seu netinho, da sua sobrinha, tudo, calma, né? Calma. Pensa primeiro, né? Tem empatia com a mãe, pensa primeiro do lado da mãe. Pro bebê, os primeiros 3 meses é essencial que a mãe esteja bem. Porque não adianta nada, todo mundo quer ficar em cima do neném, mas os 3 primeiros meses é muita conexão materna, paterna, é muito ali, né? Então, assim, a pessoa que está mais presente do neném, que é a mãe, precisa estar bem, tá? O foco principal é esse. Bom, segue aí um vídeo, um bate-papo rápido com a Paty Pera. Espero que ajudem aí. E que vocês também quiserem passar aí sobre o puerpério de vocês, a experiência de vocês, a gente pode gravar um vídeo falando só disso. Segue o vídeo. Mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Mamães, não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente conseguir unir mais dicas para mais mamães. Mamães, estão aqui novamente com a Patrícia Pera, a enfermeira, consultora de amamentação, ela acompanha gestantes, mamães no puerpério, e ela tá aí para dar várias dicas. Ela já deu algumas dicas sobre a amamentação e hoje a gente vai falar um pouco do puerpério. Gente, o puerpério, o puerpério, olha, eu falo que assim, eu antes achava que a mãe fica tão debilitada, porque existe tem isso tudo de ficar, essa loucura toda que as pessoas falam quando o neném nasce, e sim, é uma loucura, é uma loucura, não é que a mãe fica triste, a mãe tá ali muito feliz com o nenenzinho dela, mas assim, ali existe uma carga hormonal muito forte, existe uma carga emocional, a gente fica, se faz alguma coisa errada, a gente se sente culpada. Uma cobrança enorme da gente mesmo. Tudo, assim, a gente fica assim, nossa, eu sei que quando nasceu no meu puerpério, se falava uma coisa torta pra mim, eu chorava a noite toda. E aí eu me sentia culpada porque eu tava chorando e eu tinha o Miguel, então assim, gente, aí isso precisa, é muito bom ter uma pessoa pra te ajudar, pra te acalmar. Ele falou assim, é normal, se acalme, é tudo novo. É mesmo. Qual é a dica, Paty, que você dá pras novas mamães? Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é, tudo isso que você falou, Pri, acontece em mais de 90% dos casos, mais de 90%, eu diria mais mesmo, quase 100% das mães passam por isso, porque como você falou mesmo, a gente tem as alterações hormonais durante a gravidez, e depois que o neném nasce, a gente tem uma outra revolução hormonal, né? E junto com isso, tem toda a parte emocional, de você estar se tornando mãe, de você estar começando uma família. Enquanto a gente está dentro do hospital, quando a gente teve o nenê, a gente se sente apoiado, porque você tem os funcionários do hospital, você tem aquele atendimento da enfermagem. Eu não queria ir embora da maternidade. Ninguém quer ir, todo mundo se pudesse ficava mais. E aí o que acontece? Chega um belo dia, que pegam aquele carrinho, você coloca a roupa mais bonitinha que você levou, e aí você vai embora do hospital. E aí quando você entra no carro sozinha, com o pai do nenê, e você olha para aquele nenenzinho e você fala, meu Deus, o que eu faço? E agora? E aí, ao mesmo tempo que você tem uma alegria imensa, né? Te dá um medo enorme de não saber o que fazer, de não saber como cuidar, o que vai acontecer, se o neném chorar lá em casa, eu tô sozinha, o que eu faço? É bem por aí. E a gente tem que ficar calmo para passar tranquilidade pro neném. Porque se o neném pensar que você tá nervosa, você tá nervosa, ele vai, e aí? Alguém tem que estar calmo aqui. Mas assim, o que eu acho importante, a gente considera que, por exemplo, o aleitamento, ele só está bem estabelecido depois de 30 dias, né? Então eu sempre digo, calma, são 4 semanas, o que é um mês diante de uma vida inteira, é muito pouco, né? As mães,
relatam, e eu também senti isso muito quando eu tive meus filhos, a gente se sente meio isolada do mundo. Parece que a vida está acontecendo lá fora e você não pode sair, você não sabe o que fazer, você tem vontade de chorar, né? Você não consegue dormir, você não consegue comer direito. A parte de dormir, não né? consegue tomar banho, não consegue tudo. Então, o que eu digo é assim, é uma fase de adaptação e passa. Você não tá bem agora? Nossa, tô nem, ótima. Se você lembra, eu só você pensa, eu nem acredito que eu passei por Exato. aquilo. Não, eu lembro, nossa, e eu achava antes que não, nossa, deve ser demais. É Passa. exagero, mas não, tudo passa. Então, assim, o que eu acho que isso serve pra tudo, né? Um dia de cada vez, só por hoje. Então, o que eu posso fazer hoje? Bebês, especialmente no início, eles alternam muito. Então, vai ter um dia que você vai dizer, nossa, que dia maravilhoso. Aí no dia seguinte você fala, ontem foi tão bom, mas hoje ele chorou o dia inteiro. Isso é normal. Eu lembro que pra mim o que pegava mais era muito culpa, né? Eu me sentia culpada se eu tava errando, se eu tava acertando. E assim, na culpa, a mãe, na verdade, a mãe já sente o instinto e tem que confiar e vai que vai. Aquele instinto funciona. Uma vez eu ouvi que a culpa é a pior coisa que a gente pode colocar pra dentro da gente. A pior. E é mesmo, tá? A culpa te paralisa, a culpa te faz mal. E não existe fórmula, não existe receita pronta. Ninguém nasceu sabendo. Então é uma adaptação da mãe com o bebê e do bebê com a mãe. Né? Vocês estão voltando para casa, vocês estão formando uma nova família. Então, hoje em dia, a mídia social passa uma imagem de que é tudo lindo, maravilhoso, todo mundo só tem alegrias e a gente tem dificuldades mesmo quando a gente volta para casa. Então, aceitar que esse período é um período de adaptação e que é um período difícil, mas podem acreditar. Todas sobrevivem e passado esse primeiro momento as coisas vão melhorando, com certeza. E eu acho também a questão até de personalidade. Sei, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de tentar fazer tudo sozinha. Sim. E quando você vira mãe não é bem assim. Não. Quando você tem uma ajuda, aceita. Isso é fundamental. A gente fala muito de rede de apoio. Então você ter uma rede de apoio é muito importante. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que se eu pudesse escolher, né, dar uma dica para elas entre chá de fralda, chá de bebê, eu preferia chá de voucher, faxina e chá de marmita. Sim. Porque se você tiver alguém para te ajudar nas tarefas da casa, na comida, se a casa estiver funcionando bem, você pode tirar esse primeiro período para se restabelecer do parto, para descansar, para cuidar da parte do aleitamento do bebê, porque isso exige muito tempo. Sim, é a melhor coisa mesmo. Eu achava no começo que ia ficar, vou fazer tudo só. Não dá. Não consegui. Não deu outra. Deu 2 dias, mãe, me ajuda. Foi assim. No primeiro dia mesmo, meu marido já ligou pros pais dele, por favor, vem aqui que eu preciso comprar leite, eu não quero deixar a Priscila sozinha, não sei o que, então assim. Então, muita gente não tem essa noção, né? De que precisa já se organizar antes. Então, se você já tiver alguém de confiança, ou um parente, algum conhecido, alguém que vai ficar com você nos primeiros dias, com a mãe, ótimo. Se você tem uma pessoa de confiança que vem para fazer uma limpeza na casa, que pode ajudar com uma comida, enfim. E outra coisa, muitas vezes a mãe se sente insegura para ficar sozinha, então esse companheiro tem que voltar a trabalhar. Agora com a pandemia muitos pais ficaram em casa, o que era menos mal, mas normalmente muitas mães ficam logo em seguida com os bebês sozinhos porque os companheiros têm que voltar a trabalhar. E antes era 5 dias, né? Hoje em dia ainda tá tendo 20 dias que o marido fica, né? Isso ajuda um pouco. Mas ainda assim, depois dos 20 dias, às vezes, muitas entram em pânico porque não querem ficar sozinhas. Então, de repente, já ir vendo se tem alguém que possa dar uma mãozinha, porque isso ajuda muito. É muito importante, mas... E aceitem, não se culpem, porque vai dando jeito, vai acontecendo uma hora. E não acreditem que é tudo perfeito e maravilhoso. Não, e assim, medo, tristeza. Isso vai pra frente. Mas passa. Faz parte. Ali no começo, de repente você vai pegando a mãe, que parece que você já tem mãe de vários filhos. Eu sempre digo que se fosse tão terrível e não passasse, ninguém teria outros filhos. Exato. E a gente tem. Eu pensei nisso com a questão da cesárea, né? Que eu falei, ai gente, como esse negócio dói, como é que todo mundo tem filho? Aí eu falei, não, aí depois passou, não era nada não. É isso mesmo. É isso, mamães, força aí, quem precisar de dicas, mandem mensagem no Amiga _Mamãe, tem o Insta também da Paty,
Paty Pera, enfermeira Obstetra. e Paty Pera, enfermeira muito obrigada, obstetra. por ter me chamado. Eu que agradeço, e Paty. boa sorte aí para todas as mamães. Um super beijo, mamães. Tchau, tchau. Bom, mas também algo vinculado ao puerpério, é a amamentação. Algumas mamães têm mais dificuldade, outras menos, então isso algumas ficam mais tristes, se cobram mais. Eu mesma tive pouco leite, então precisou, eu amamentava também com a fórmula. Eu foquei tanto no Miguel que eu não fiquei desesperada, mas eu vi amigas minhas que ficaram se cobrando muito e ficar mais triste ainda. Então, assim, a amamentação tá vinculado também ao puerpério. Tem mais um vídeo aí falando com a Paty Pera sobre a amamentação. E eu acho que é válido a gente saber que não precisa se cobrar. A amamentação vai muito do hormônio, a mulher tem que estar bem, tem que estar mais relaxada para aí acontecer, né? Bom, mãe, segue o vídeo. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Mamães, não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente conseguir transmitir mais dicas para mais mamães. Hoje, mamães, estamos com uma visita especial, uma amiga mamãe, que também é consultora de amamentação e toda essa parte ela cuida das mamães que estão no puerpério, a parte gestante. Então eu convidei a Patrícia Pera para conseguir dar umas dicas pra gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o leite materno, sobre a amamentação, que, nossa, tem muitas dúvidas, né? Eu, inclusive, nos vídeos anteriores, eu comentei com vocês que eu tive bastante dificuldade na amamentação, porque eu tinha pouco leite. Então, precisei dessa mocinha, me ajudou bastante. Foi um prazer. E ela, assim, pra ter uma ideia, meninas, eu fui seguir, teve momentos que eu me acabando de comer canjica, achando que ele precisava pra sair leite. Ela, não, precisa de canjica não, tem algumas técnicas. Então ela vai contar pra gente o que é bom pra amamentação, o que as mamães precisam. Paty, o que você sugere? Então, bom, Pri, primeiramente, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Olá para todas as mamães, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Pera, eu sou enfermeira obstetra, sou consultora de aleitamento e cuidei um pouco dessa mocinha, né? A Pri tinha uma situação que normalmente pode causar um pouquinho de dificuldade, que ela tinha uma cirurgia de redução de mama anterior, né? A gente tem muitos casos onde, apesar da cirurgia, a mãe consegue amamentar. No caso dela, ela teve um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu sempre digo, cada caso é um caso que tem que ser acompanhado individualmente, né? A gente não pode generalizar nunca. E, realmente, as mães têm muitas curiosidades, têm muitas dificuldades. Se fala muito, cada vez mais, hoje em dia, em relação ao aleitamento. E nada melhor do que você ter uma boa orientação, né? Eu sempre digo para as mamães de primeira viagem, onde tudo é completamente novo, procurem se informar antes do nascimento desse bebê. Hoje em dia não existe mais preparação específica para mama antes do bebê nascer. Então, o que de melhor se pode fazer, né, durante a gestação é ter informação adequada, procurar se informar mais sobre o processo do aleitamento, para você não ser pega de surpresa quando o bebê nasce, né? Porque eu acho que os primeiros dias são sempre os mais complicados na maternidade, né? Uma adaptação, né? Tá ali o neném que não sabe mamar, a mãe que também não sabe. E outra coisa, a gente não tem, infelizmente, um protocolo único de cuidados nesse sentido. Então, o que acontece? No hospital, muitas vezes, você vai receber a visita de vários profissionais e cada profissional vai te dar uma orientação diferente. E aí você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Exato. Então, se você já buscou alguma informação antes, você já não fica tão perdido. E eu falei das mamães de primeira viagem, mas isso serve para todas as mães. Porque eu sempre digo, cada filho é um filho. Cada filho vai mamar de um jeito. Cada momento em que você tem um filho é um momento único, né? Então, essa relação da mãe com o bebê e a coisa do aleitamento
A Você forma pode ter que a gente a pega, forma da né? pega, a boca de cada nenê, a sucção de cada bebê, o momento que você está vivendo. É, tudo, né? Então eu sempre digo, não importa se é o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre vai ser diferente. No meu caso, o Miguel, ele pegava, eu achava que ele tava mamando horrores, mas tadinho, eu não tinha muito leite. Aí o que eu fiz? É uma das dicas que a Paty me deu. Foi assim, não precisava comer canjica, tem um chazinho muito bom, que é o chá da mamãe. Inclusive, Eu não vou fazer propaganda da Veleda, não. Mas é uma dica, né? Sim. É muito bom. Sim. Pra mim é legal. Não é nem propaganda, que esse chazinho eu não gostei muito. Eu não sei se é porque eu não sou muito fã. Mas assim, mãe faz de tudo pro filho, né? Uma sugestão é você fazer o chá, fazer uma jarra frio e você deixar ele geladinho e você tomar ao invés de tomar água. Né? E outra coisa, também se fala muito da quantidade, né? Então as mães falam, nossa, mas eu preciso tomar 3 litros de água por dia, 5 litros de água por dia? Não, não precisa. É importante 3 coisas, né? Então é preciso que a mãe se alimente minimamente, com comidinha de verdade. É preciso que ela se hidrate. Então, normalmente a mulher que está amamentando, ela vai ter um pouco mais de sede. Então, lembrar de tomar água é aquela coisa de colocar a garrafinha ali do lado, cada vez que tiver com o bebê no peito. Lembrar de tomar 1, 2 copos de água. Lembrar de tomar líquido durante o dia, mas não tem uma quantidade, tá? Eu não posso dizer, olha, tem que tomar 5 litros de água por dia. E uma outra coisa que é muito importante, que eu sei que é muito difícil de fazer no começo, é manter a calma e descansar minimamente. Então, alimento, hidratação e tranquilidade são fundamentais para esse processo. Inclusive, teve um remédio que eu tomei para aumentar o leite que chama Equilide, que é muito comum, né? Atualmente existe uma certa restrição a respeito do Equilide. Então, as mamães têm que conversar com os médicos, tá? E antigamente se dava mais. Hoje em dia se opta por outras coisas. Mas sempre assim, o pediatra do Miguel que receitou pra mim. Tem o Equilide, tem outros medicamentos. Tem uma outra amiga que tomou outro medicamento que era pra ajudar a produzir o leite. Tem essas outras opções. Água, o chazinho, teve também... que você me deu a dica da bombinha elétrica de tirar leite mais vezes para estimular a produção de leite. Isso foi muito legal, inclusive depois eu posso até, quem tiver dúvidas, eu posso até mandar a dica de como 20 minutos, descansa. Não, tem um protocolo. Mas assim, antes de você pensar em usar bomba, antes da gente pensar no protocolo, uma coisa que eu acho muito importante as mamães saberem quanto melhor esse bebê pegar o peito, quanto mais correta for a pega do bebê no peito, melhor ele vai conseguir extrair o leite e melhor ele vai estimular a produção do leite, tá? Então, depois que o nenê nasce, né, durante a gestação, enfim, você tem ainda a questão hormonal. Depois que esse nenê nasce, a produção do leite, ela é estritamente ligada à mamada, tá? Então, o bebê fazer a pega correta, ele não só evita de machucar a mama da mãe, mas como ele também estimula essa mama à medida em que ele vai mamando direitinho, e quanto mais ele estimula, mais ele manda informação para o seu cérebro e você libera leite. Muito então, legal. Mamães, vocês não são um depósito de leite. Depois que o neném nasceu, vocês são boas fábricas de leite. Quanto melhor esse neném mamar, mais leite vocês vão produzir. Isso eu acho que é uma dica importante. Sim, com certeza. Mamães, tem também algumas dicas no Insta da Paty. Qual é o seu Insta, Paty? É Paty Pera, enfermeira obstetra. Então, mamães, me sigam. Me sigam também. Me sigam também. Isso. Amiga _ mamãe. E siga também a Paty. É Paty Pera, enfermeira obstetra. Exatamente. Isso. Gente, e obrigada. Eu que agradeço a audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos ver se a gente consegue mais vídeos com a Paty para aprender mais um pouquinho com ela. Obrigada. Tem ajudado muitas mamães, com certeza. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijinho. Bom, uma coisa está vinculada à outra, né? O puerpério está vinculado à amamentação e a amamentação também está vinculada ao quê? Às cólicas do bebê. Como assim? O que a mamãe come, o bebê está amamentando, o que a mãe come
pode interferir na digestão do bebê, então pode afetar as cólicas do bebê, ok? Então, não é só a amamentação, tá? O leite em si, então a fórmula, pode intervir nas cólicas do bebê. Então, segue aí o vídeo com as dicas sobre cólicas. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir mais dicas para mais mamães. Mamães, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cólicas. Gente, as cólicas é um negócio que quando a gente vê nosso bebê com cólica, a gente dá vontade de chorar junto com ele, né? Porque é um grito, é um choro. Nossa, gente, é muito pesado, né? E vai lá as dicas de como evitar a cólica e como tratar a cólica. Principalmente a dica de evitar a cólica. Primeira dica, alimentação. Tanto da mamãe, tanto do bebê. A mamãe que amamenta tem que tomar cuidado com a alimentação. Já tinha ouvido falar isso antes. Algumas pessoas falam que determinados alimentos perceberam que reflete nas cólicas do bebê. No meu caso, eu percebi que o feijão. Toda vez que eu comia feijão, o Miguel tinha cólica. Então, eu cortei o feijão. Já ouvi falar de amiga minha que falou aveia. Ela tinha o hábito de comer aveia de manhã, ela cortou porque o bebezinho dela tinha cólica. Ok, mas isso não foi o principal motivo que evitou as cólicas do Miguel. O que descobriu mesmo que evitou as cólicas do Miguel foi o leite dele, a fórmula. Gente, eu não sabia que o NAN, Aptamil, a diferença principal era as cólicas, tá? O NAN, Aptamil, Enfamil, na maternidade eles falam, não, é tudo igual, pode dar, você escolhe. Não é tudo igual, mamães, tá? Eu descobri com o Miguel que o NAN deu muita cólica. Nossa, tadinho, ele chorava muito. Ele ficava com o intestino preso e aquilo ali incomodava muito. Ele era muito pequenininho e troquei o leite para Aptamil e virou vida. Nossa, uma nova vida, tudo mais tranquilo. Foi assim, muito bom. Algumas pessoas falam que não vê diferença, mas depois eu procurei na internet e vi que é muito comum isso. Então a gente ainda tem um Aptamil específico, é o Aptamil Pro Futuro, que fez essa diferença. Talvez o Aptamil Premium não faça tanta diferença, mas o Pro Futuro pra gente fez muita diferença. Aí vocês vão falar assim, podem pensar, pô, Pri, mas é muito caro. O Aptamil é bem mais caro que o NAN. Sim, é mais caro mesmo. O que eu fiz pra não sentir tanto essa diferença de preço? Comecei a pedir, ao invés de ir na farmácia comprar o leite, eu comecei a pedir no iFood da minha mãe, que nunca pede nada, e ela tem mais descontos em farmácia. E aí eu comecei a fazer isso com o resto da família. Pessoas que não pedem iFood, eu comecei a pegar. Isso, gente, depende muito das promoções do usuário e da região. Aqui valeu a pena eu pedir dessas pessoas que não pedem muito iFood, que eles acabam tendo muito desconto. E aí o Aptamil, que normalmente é R$75, às vezes saía por 60, 65, já aconteceu de sair até por 50, dependendo do desconto. Valeu muito a pena, é muito questão de avaliar a taxa de entrega, avaliar tudo, mas para mim foi essa a forma que eu encontrei de valer a pena e comprar bastante leite e a gente não sentir tanto essa diferença. E pode ser uma dica boa para vocês mamães que podem estar passando pela mesma situação, porque bebezinho com cólica é muito triste, né? Gente, e também quando tem a cólica, o que a gente pode fazer para ajudar? Bom, não tem muita receita além dos remedinhos, né, que a pediatra já receita, normalmente Luftal, Tilenol, essas coisas de praxe. Mas também tem o a mais, né? Fazer a massagem no bebê, pegar pegar um creminho, passar na barriguinha dele, fazer uma massagem circular, empurrando um pouquinho para baixo, tentar facilitar, diminuir esse desconforto intestinal do nosso neném. E também fazer aquele movimento de bicicletinha, sabe? Nas perninhas do bebê. Pega as perninhas do bebê e faz aquele movimento de bicicletinha. Também dá ajuda
a melhorar esse desconforto. O principal, o que pra gente foi muito bom, foi uma cinta que a gente comprou na Lu Bebê. Uma cinta que você coloca no micro-ondas 1 minutinho, esquenta um pouquinho e coloca na barriguinha dele. Eu adorei. Praticamente a cinta é a que nossas mães faziam quando a gente era bebê, só que elas esquentavam um paninho com ferro e deixavam o paninho quente e colocava na nossa barriguinha quando a gente tinha cólica. É parecido, né? O efeito é o mesmo. Algo morninho na barriguinha para diminuir o desconforto. Mas para mim, o que mudou mesmo foi realmente o leite. Gente, tá aí essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem alguma mamãe que queira participar do vídeo e tem alguma dica, falar assim, Pri, isso deu certo pra mim nas cólicas e tal outra coisa, de promoção. Vamos compartilhar dicas aí pra ajudar mais mamães. Um super beijo, mamães. Me sigam também no Amiga_Mamãe. Se vocês quiserem compartilhar dicas, me chamem lá. Beijão, bom final de semana. Mas pra vocês verem, né? É tanta coisa, puerpério, amamentação, são os medos da saída da maternidade e não para por aí, tá? A gente, quando vira uma mamãe, a gente supera vários desafios como mãe, a gente se transforma em uma nova pessoa. Então eu fiz um vídeo que, nossa, teve bastante acesso, que é como superar os medos da maternidade. Simplesmente é ir fazendo. Não tem muito segredo, mas se criar estratégias para superar, para fazer de uma forma que te poupe um pouco, né? Você respeitar o seu próprio momento. Então tá aí um vídeo falando sobre a superação dos medos da maternidade. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os medos na maternidade, tá? Nos vídeos anteriores eu acho que eu sempre comento, né? Falam assim, eu surtei, nossa, eu fiquei desesperada, chorei muito, não sei o que, tudo eu acabo ressaltando como é que tá sendo, como eu tô aprendendo, e algumas coisas eu mostro pra vocês que eu passei por superei vários medos. Eu acredito que quando isso é muito normal, acredito que seja normal tanto pra mim, tanto pra várias outras mamães, então um recadinho aí pras novas mamães é não se desesperem, porque tudo tem um jeito e a gente acaba aprendendo e as coisas são às vezes mais fáceis do que parece ser, por isso até que eu criei esse canal. Bom, quando a gente descobre a gravidez, já surge um medinho, né, de falar assim, nossa, será que já surge uma nova mãe, surge um medo também, né? Será que vou ser uma boa mãe? Sim, vai ser uma boa mãe, sim. Porque a mãe pensa no melhor para o seu filho sempre, mesmo antes de nascer. Então isso já mostra que vai ser uma ótima mãe. E as coisas, inclusive eu já até escrevi um livro falando sobre as emoções. E uma das emoções no livro eu falo muito sobre o medo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, procurem Vivendo e Vivenciando as 5 emoções básicas: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Eu falo muito sobre o medo no livro. E mesmo, né, eu já tenho estudado muito sobre as emoções, ter aprendido muito até como lidar com elas, na maternidade eu senti um pouco de dificuldade. Mas eu vou explicar pra vocês como é que eu consegui superar os medos. Eu consegui superar os medos fazendo, indo, andando, né? Toda vez que a gente caminha, a gente vai para alguma direção. A gente dá um primeiro passo, a gente tá indo, né? Então, olha, um dos medos que eu tive bastante foi quando eu dirigi pela primeira vez com o Miguel no carro. Na verdade, eu estava com medo antes disso. Eu tava sempre indo de Uber com ele para outros lugares. E aí eu sentia muita dificuldade, porque os motoristas do Uber ou do 99, eles não me ajudavam a encaixar a cadeirinha. Então, assim, acabava sendo mais perigoso eu ir de Uber do que eu ir dirigindo, ainda mais eu sendo super cuidadosa, né? Eu em velocidade baixa e tudo mais. Então eu comecei a reparar assim, nossa, eu tô com tanto medo, só que na verdade tá sendo mais
arriscado fazer do jeito que eu tava fazendo. Até porque depois eu vi uma reportagem que, nossa, um ex-BBB sofreu um acidente num carro de aplicativo porque não colocou cinto de segurança. Aí eu fiquei assim, gente, olha só, olha como eu tô pecando. Aí eu comecei, poxa, deixa eu mudar minha visão. Peguei, um dia eu dirigi sozinha pra, né, ficar um pouco mais calma. Fui até o pediatra do Miguel e voltei sozinha, sem ele. Só fiz o trajeto. No dia seguinte eu fui com o Miguel. Foi super, olha, fiquei com um pouquinho de medo, mas hoje em dia eu ando com ele pra cima e pra baixo e tá tudo certo. Então assim, como superar os medos de uma maternidade? É ir fazendo, deixar acontecer, vai fluindo, as coisas vão se ajeitando, vão acontecendo no seu devido tempo. Um outro medo que eu tinha bastante também, nossa, que eu pensei assim, gente, como é que vai ser meu retorno ao trabalho? Nossa, eu sofri bastante durante a minha licença maternidade, porque eu grudava no Miguel e falei assim, nossa, como é que eu vou voltar para o trabalho? Será que vai ser difícil, vou chorar, vai ser sofrido? Não foi tudo isso. Foi mais um medo que eu superei também. Voltar ao trabalho foi muito bom, tanto para mim, tanto para o Miguel. Porque o Miguel, ele sente minha falta, eu sinto a falta dele. Então, quando eu estou com ele, é 100% tempo dele, para ele. Quando eu chego em casa, ele fica muito contente, fica alegre, fica entusiasmado, eu também, a gente brinca juntos. E às vezes eu tô, tipo, se eu tava lá durante a semana toda, às vezes o tempo não é tão valorizado como é valorizado quando a gente volta a trabalhar. Então assim, foi mais um medo que foi esperado, o retorno do trabalho. Então assim, a gente às vezes fica muito apreensivo, sabe? Eu acho que a gente não deixa... A gente deixa muito o medo tomar conta da gente e não precisa. As coisas no final das contas vão se ajeitando. Isso não é só pra maternidade, né? Eu acredito que a gente tem medo sem ser mãe também, mas eu acho que na maternidade a gente acaba sentindo um pouco mais, por conta que a gente quer preservar, a gente quer proteger nosso filho, a gente quer o melhor para ele sempre. Só que assim, a gente pode perceber que os nossos medos podem ser superados e a gente pode até ajudar, da forma que a gente vai aprendendo a superar os nossos medos, a gente vai aprendendo a ensinar o nosso filhinho a superar os medos dele também. Deixar ele mais forte, mais saudável, deixar ele se desenvolver de uma forma mais tranquila. Eu falo bastante isso, inclusive eu já fiz outros vídeos que, poxa, eu ficava com medo e atrapalhava no desenvolvimento dele. E não há necessidade, né? Vamos deixar fluir, deixar acontecer. Se às vezes, eu não sei vocês, mamães, mas já aconteceu comigo em algumas situações de repente já, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? O que agora? Meu, para, respira, vai dar certo. Às vezes a resposta está na sua frente, às vezes é só uma aventura, é só uma fase. Nossos filhos passam por várias fases e a gente tem que aprender a lidar com cada uma delas. E nada melhor de aprender a lidar com cada fase dos nossos filhos vivenciando, aproveitando, curtindo. Tem a fase dos dentinhos, que eu estou vivendo essa fase agora. Tem várias fases, tem a fase do engatinhar, tem a fase de aprender a andar. Então assim, cada fase é muito gostosa. E se a gente fica com muito medo, a gente não vivencia essa fase com tanta alegria como merece ser vivida. Para as gravidinhas, aproveita cada momento, sente o seu neném crescendo, curte, faz um enxoval, vai arrumando o quarto, aproveita cada essa fase. E quando o seu bebê nasce, foi uma das... Olha, eu confesso que eu acho que um dos meus primeiros medos mais assim forte foi quando eu fui pra maternidade ter o Miguel, no dia da cesárea, porque eu sentia que ele dentro da minha barriga estava mais bem protegido. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Agora como é que eu vou
E agora? Agora ele vai sair, como é que eu vou conseguir proteger ele de tudo? E engraçado que uma das coisas, logo quando eu entrei na maternidade, conversei com a enfermeira e ela falou exatamente a sensação que eu estava tendo. Então é muito comum esse medo. Então olha só, mamães, que incrível que é a maternidade. Antes mesmo do nosso neném nascer, a gente já sente muito medo. A gente tem medo de errar. E a gente, às vezes, pode errar sim, mas a gente nunca vai errar de propósito. Às vezes a gente vai errar por excesso de zelo, que nem já falei pra vocês em outros vídeos. Talvez a gente erre por inexperiência, mas o errar não é o problema. Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vamos com calma. É muito bom viver esse momento. Eu tô adorando a maternidade. Cada vez mais apaixonada pelo meu príncipe. Inclusive eu faço esses vídeos no horário do meu almoço, justamente para poder ficar mais tempo agarrada com ele quando eu chego em casa. Mamães, depois compartilhem aí o que de medo que vocês tiveram e que vocês superaram. Coloquem aí nos comentários. Compartilhe como é que vocês superaram esse medo, como é que vocês mudaram essa visão. Que nem eu tive muito medo de dirigir com o Miguel no carro e superei. Engraçado que eu tinha uma amiga que também, um dia ela meio me ligando chorando, que eu dirigi sozinha com o Miguel no carro e eu fiquei apreensiva. Então eu falei assim, nossa, não sou só eu, estamos juntos, mamães. A gente tem os mesmos medos, a gente tem algumas inseguranças que podem ser similares. Eu já ouvi mamães que falaram, eu não tive medo disso, mas eu tive medo de outras coisas. Então assim, é normal, porque a gente tem aí uma pessoinha que a gente tem que cuidar, que a gente ama muito, que a gente quer zelar, a gente quer só ver a felicidade, a alegria. E é normal a gente ter esses medos. Então, mamães, compartilhe aí quais são os medos que vocês tiveram, como vocês superaram. Vamos ajudar aí outras mamães. Se vocês, mamães, querem compartilhar vídeos, participar do canal Amiga Mamãe, me chamem no Instagram, no amiga_mamãe. Vamos aí criar mais conteúdos, transmitir mais dicas para várias mamães. Inclusive, eu acho que esse medo, às vezes essas inseguranças não tá só envolvida com o medo da maternidade, com o medo pessoa, também está envolvido com os hormônios da maternidade. Logo mais eu vou fazer um vídeo, vou convidar uma amiga que ela entende bastante sobre isso, para falar um pouco sobre isso, sobre os hormônios da maternidade, porque muita gente fala do puerpério, dos 40 dias, aqueles 40 dias pós o nascimento do neném. E, na verdade, o puerpério é mais tempo que isso. Na verdade, o corpo da mulher demora um pouco para voltar ao normal, então são muitos hormônios. Às vezes a gente fica meio triste, às vezes a gente fica meio insegura, e é normal, sabe? Não se cobrar tanto, que as coisas aos pouquinhos vai acontecendo. E o importante é o amor que está envolvido entre você, mamãe, e o filhinho. Tudo que você está fazendo de melhor. Não se cobre muito, as coisas vão acontecendo, vai criando uma direção, e a ideia é superar os medos. O meu jeito de superar da direção com meu filhinho foi um dia dirigir sozinha, outro dia dirigir com ele pro mesmo lugar que eu fui sozinha, e assim eu fui superando. Eu vi que eu era mais seguro ele ir comigo do que eu ir com um aplicativo. Então eu achei mais interessante e valeu mais a pena, eu me desenvolvi. E aí eu levo hoje ele pra cima e pra baixo, ele toma vacina, eu levo ele pra tudo, porque eu contei, superei. Medo de várias coisas, e a gente vai esperando, né? Aconteceu, que nem eu comentei no vídeo anterior, de eu estar assustada com o que aparecia no rostinho dele, deu também, tá tudo tranquilo, nenhum exame alterado. Então assim, a gente tem que viver um passo de cada vez, um dia de cada vez, aproveitando cada momento com muita tranquilidade. É difícil, porque é fácil falar, nossa, fica calma, fica tranquila. Ok, nem sempre é tão fácil assim, mas vamos usar às vezes o medo a nosso favor,
é como usar o medo a nosso favor. A gente pode fazer as coisas com mais cuidado. Eu acho que uma das coisas que eu percebi na maternidade, que a precaução, que é muito estranho, porque a gente fica pensando no que pode acontecer de ruim e a gente tenta se precaver. Aí isso você fala assim, caramba, eu tô ficando louca, eu tô pensando só em desgraça. Não, eu acho que é normal, porque é a nossa preocupação de não acontecer nada com o nosso filho. No começo eu tava falando assim, gente, eu só tô pensando em coisa ruim. Como pode? Eu sou a mãe dele, eu tô pensando em coisa ruim que pode acontecer com ele. Aí um dia eu tava conversando com meu marido, achando que era só eu. Ele falou, não, eu também. Eu sinto isso, eu tenho esse mesmo medo. Então, assim, um outro jeito de compartilhar, outro jeito de superar é compartilhar. Que outras pessoas estão vivendo a mesma coisa que vocês, assim como eu tô compartilhando. Às vezes a gente fala assim, eu tô vivendo esse medo e às vezes a gente precisa só compartilhar, só desabafar e você vai ver que outra pessoa também vive a mesma coisa. E é comum, é natural. É medo, né? O medo, infelizmente, ele envolve muito. Às vezes a gente não pode deixar deixar consumir a gente paralisar a gente não pode deixar fazer isso. A gente tem que criar métodos pra gente superar, pra gente caminhar com ele e tomar as devidas providências. Pelo menos é assim que eu tô fazendo pra superar os meus e dessa forma o Mi tá ficando cada dia mais lindo, mais saudável e a gente tá vivendo cada fase de uma forma muito gostosa. É isso, mamães, desculpa, me estendi um pouco. Espero aí que vocês compartilhem comigo como é que está sendo as operações de vocês. Se vocês, gravidinhas, também estão com algum receio, quem tem alguma dúvida, mandem algumas perguntinhas que der, a gente vai respondendo. E é isso, mamães. Um super beijo, com muito carinho, da Pri Furtado. Mas são muitos medos, são muitas vitórias, são muitas conquistas. Então, acredito que isso tudo mereça ser comemorado. Então, eu acho que é válido sim fazer o mês aniversário. Eu achava que não era antes de ter neném, mudou, virou a chave quando eu virei mãe. Confesso que no primeiro mês passou assim, quando eu vi, já era um mês, e minha sorte é que minha família, minha irmã veio e fez uma surpresa, foi muito gostoso. E desde então comecei a comemorar todos os meses aniversários, sim. E é muito legal você ver a diferença de um mêsinho para outro, então é muito legal fazer esse mês aniversário. Não é só para o neném, é para a família se aproximar, para estar junto, para virar uma desculpa boa para unir e é para a mãe também, né? Cada mês é um mês diferente, é uma superação. Então é muito válido. Segue algumas dicas para fazer o mês de aniversário de uma forma simples, animada, com muito amor e carinho e união. Segue o vídeo. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, hoje o assunto é sobre mês aniversário. Como planejar um mês aniversário sem gastar muito? Bom, mamães, na gravidez eu comprei um painel no Mercado Livre, que é onde eu faço a contagem do mês aniversário. Preço super acessível, legal. Quem quiser eu mando o link, só me chamar no Instagram, no amiga_mamãe, que eu mando o link pra você. Bom, no primeiro mês do Mi, eu tava, digamos, se eu falar acabada fica muito chato, né? Mas eu estava muito cansada e o tempo passou muito rápido, eu não me toquei que era já tinha feito um mês. Mas tive sim um mês aniversário muito legal. Quem me ajudou foi a minha irmã. Ela me fez uma surpresa, ela me apareceu com um bolo com um tema de astronauta, que é o tema do quarto do Miguel. Então lá vai aí, gente, e a dica. O primeiro mês de aniversário você já pode fazer com o tema do quarto do bebê. E, por exemplo, ela chegou com um bolo, que foi super legal, amei a surpresa. E a decoração foi praticamente tudo do quarto dele. Então a gente já usa as luminárias,
eu tinha umas bexigas encostadas, eu enchi umas bexigas e usei a decoração do quarto dele. E aí tava ali, de repente a gente tinha uma festa, porque veio os avós que queriam aproveitar e curtir o mês de aniversário do Mi, os tios e os primos. Então assim, o mês de aniversário é legal comemorar assim, é uma oportunidade de unir a família, é uma oportunidade de envolver o pai, a mãe, os avós, todo mundo. É um momento de curtir e sem contar que é um momento de mês a mês, cada mês é um mês de mudança, um mês de transformação, tanto do bebê, tanto da mamãe. Então é muito legal, vale a pena assim comemorar. Outros meses, como é que eu fui fazendo para fazer uma festa legal e não gastar muito? Gente, teve mês de aniversário que eu comemorei os 3 Reis Magos e aproveitei a decoração do Natal. Pô, foi legal. Decoração do carnaval. Eu e meu marido, a gente se fantasiou e a gente acabou fantasiando o Miguel e ficou lindo. E, mamães, eu tenho uma dica ótima de onde encomendar o bolo com preço muito bom e uma qualidade fantástica. Eu tenho 2 dicas. Uma na Zona Sul de São Paulo, para as mamães de São Paulo, e uma na Zona Leste. Na Zona Sul, eu tenho a Kátia Dias, ela arrasa nos bolos. E na Zona Leste, eu tenho a Sueli, ela é incrível também. Super indico. Por enquanto, eu só conheço essas 2 pessoas. Na Zona Oeste, eu não encontrei ninguém. Mesmo pra mim, a Zona Sul e a Zona Leste, mesmo sendo um pouco distante, pra mim valeu muito a pena. Não encontrei nada na Zona Norte, por enquanto, e na Zona Oeste também não. Quem tiver uma dica aí pra mim, por favor, mande. Mas essas 2 arrasam demais, eu super indico pra vocês. Bom, mamães, como é que fazer mês de aniversário sem gastar muito? Hoje em dia tem outras opções, além dessas que eu tava falando pra vocês. Hoje em dia tem tapetinho, que já vai contando o mês de aniversário. Hoje em dia tem um aplicativo também que vai mostrando. E podemos usar a criatividade, podemos brincar bastante com o mês de aniversário. É muito gostoso fazer isso. Por exemplo, eu adoro, sempre gostei, desde pequena, Rei Leão. Então eu pegava os meus ursinhos de leão e acabo enfeitando a mesa. E ali eu acabo fazendo o mês de aniversário de Rei Leão. Gente, é muito legal. Você acaba deixando o seu lado criança aflorar um pouco. Então, assim, vale a pena, é gostoso. E sem contar que deixa um álbum de fotos muito divertido para o seu filhinho. Vai ser uma lembrança linda. Espero que os nossos filhos tenham ótimas... Eles não vão lembrar, mas eu espero que eles olhem um dia as fotos e vejam que quanto amado e querido e quanto a gente aproveitou cada etapa, cada processo deles, que tudo foi comemorado e super divertido. Um super beijo, mamães. Tenham um lindo final de semana. É isso aí, mamães. É momento de comemorar, superar desafios. A maternidade é muito gostoso. E muitas pessoas falam, nossa, vai piorar. Não, na verdade melhora. Nossos fofuchos ficam mais gostosos, interagem mais. E aí a gente acaba sempre aí superando, conhecendo mais, aprendendo mais. Se vocês, mamães, querem compartilhar alguma dica, ou se vocês querem compartilhar alguma dica, mande aí, coloca aqui nos comentários, ou me chama no Amiga Underline Mamãe no Instagram. Se vocês querem também não só compartilhar, mas falar assim, Pri, como é que foi a sua experiência com tal coisa? Tem alguma dica aí pra compartilhar? Se eu não soubesse, não tem acontecido comigo, eu vou pesquisar, vou conversar com alguma outra amiga mamãe e com certeza vou fazer de tudo pra dar uma forcinha para as novas mamães. Bom, mamães, é isso. Um super beijo. Estamos aí no final de ano, né? Então, assim, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Provavelmente logo mais eu vou fazer um vídeo de como foi nosso Natal, nosso Ano Novo, porque assim, como o ano passado, o Mi infelizmente teve bronquiolite, então o Natal foi na UTI, infelizmente, foi muito pesado. Então vai ser o primeiro Natal em família, com todo mundo junto. Então vai ser a primeira vez que eu vou conseguir organizar e de uma forma que não seja estressante para ele, que seja um evento gostoso. E que ele aproveite muito a família, que a família aproveite muito ele. Então, logo mais vou gravar um vídeo sobre isso. Talvez a minha experiência aí... Eu acho que isso é muito da família, né?
Mas vai que a minha experiência inspire vocês. Alguma mamãe que esteja desanimada e queira animar. Espero que seja válido pra vocês. Bom, é isso, mamães. Um super beijo. Um ótimo abraço. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aí compartilhar mais dicas para mais mamães.